1 João, no capítulo 2. Primeira João, capítulo 2, a partir do versículo 3. Amém? Amém. Diz assim: sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas, se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Eu vou repetir esse versículo 6, porque é justamente o tema daquilo que o Senhor me deu para essa noite. O versículo 6 vai dizer: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então, a palavra que o Senhor me deu para essa noite é justamente andando como ele andou. E o Senhor me deu 3 pontos, na realidade 4 pontos principais para falarmos essa noite sobre a nossa consciência de estarmos firmes no Senhor e caminhando da mesma forma que Jesus caminhou aqui. E qual foi o legado que ele deixou para nós? A primeira coisa que Deus falou: Jesus, ele era plenamente consciente do seu propósito aqui na Terra. Jesus, ele era plenamente consciente do seu propósito aqui na Terra. Nós já sabemos, mas nunca é demais lembrar que Jesus, ele foi enviado por Deus à Terra para morrer em resgate de nós. Nós sabemos que lá no Éden, o pecado ele entrou. Ele entrou através da desobediência. Ele entrou através da soberba, do desejo de se parecer com Deus. E a partir de então, todos os que nasciam conforme Adão, a sua natureza caída. E assim também somos nós. Porque nós somos naturais. Nós nascemos e nós morremos. Nós vivemos nesse mundo natural. Então nós somos naturais. Um dia nós iremos morrer. Mas desde o Éden, Deus ele já havia feito uma promessa de que o descendente da mulher viria e ele morreria pelos nossos pecados. E desde então nós sabemos da história, como foi o Antigo Testamento, que foi uma preparação para aquilo que Jesus viria fazer. Então no Antigo Testamento nós temos os sacrifícios como forma de encobrir os nossos pecados. Mas nós sabemos também que sacrifícios de animais, sangue de animal não seriam suficientes. E justamente por não ser suficiente é que ele era feito constantemente. Mas a promessa estava feita. Jesus viria. E quando ele vem, a frase que João Batista fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus ele veio consciente daquilo que ele estava para fazer na terra. Primeiro ponto para andarmos como Jesus andou. Nós precisamos ser conscientes daquilo que viemos fazer aqui. Eu e você não estamos aqui nessa terra a passeio. Nós não estamos aqui para realizar os nossos sonhos. Nós não estamos aqui para passear, para ver um filme, para ter uma vida de
cinema. Esse não é o nosso propósito de vida. Existe um propósito geral e existe um propósito específico para mim e para você. Como propósito geral, nós estamos aqui para glorificar o Senhor. Amém? Nós estamos aqui para glorificar o Senhor. Se a nossa vida não for para glorificar o Senhor, ela de nada serve. Outro propósito nosso, levar outros a conhecer essa verdade. Isso foi falado pelo próprio Jesus. Ide e pregai. Como eu sempre falo, nós podemos fazer muitas coisas aqui na terra e o Senhor mesmo nos abençoa para isso. Família, emprego, viagens, roupas, o que a gente quiser, estando de acordo com os planos de Deus, Ele nos dá. Mas esse não é o nosso maior propósito. O nosso maior propósito é cumprir o chamado que Ele nos deu. Se nós não fizermos isso, nós não estamos andando como Jesus andou. Porque o que Jesus veio fazer aqui? Cumprir o chamado dele. Cumprir a missão que ele tinha. Então nós precisamos entender. Você e eu fomos levantados, chamados para algo. E como eu falei, existem os propósitos gerais que são esses. Mas existe um propósito específico. Você sabe para que Deus te chamou. Você sabe o que você tem que fazer. Porque Ele já tem falado o que você precisa fazer. E se você não cumprir aquilo que Ele já designou, a sua vida aqui vai ter sido em vão. Eu sei o que o Senhor tem para mim. Eu sei o que o Senhor quer de mim. Assim como Ele quis de Jesus que Ele fosse até a cruz e até o último instante, Jesus ele ora, mas ele diz que seja feita a sua vontade. E será que nós temos coragem de orar assim para o Senhor? Senhor, eu não quero esse chamado, eu não queria. Mas todavia seja feita a tua vontade. Não importa. Jesus sabia o que ele ia passar, mas ele não recuou. Então nós não podemos recuar. Aquilo que ele tem para você, só você pode fazer, eu não posso fazer por você. Da mesma forma que aquilo que ele tem para mim, só eu posso fazer. Então nós precisamos estar conscientes daquilo que nós fomos chamados para exercer nessa terra. E se você ainda não sabe, ainda há tempo de saber, de descobrir, de buscar o Senhor. E aí, eu comecei a observar, como isso é recorrente na história. José sabia para o que ele foi chamado. Desde novo. Deus já mostrava para ele através dos sonhos. Mas demorou para que ele cumprisse. Moisés também foi levantado com um chamado. E ele cumpriu esse chamado. Davi, Daniel, todos os personagens da Bíblia que nós conhecemos, uma hora ou outra, eles cumprem o chamado da qual eles foram designados. Mas é claro, existem diferenças, Como, por exemplo, na história de Jonas. Jonas, por um instante, resistiu de fazer aquilo que o Senhor mandou. Só que essa resistência de Jonas trouxe muitos problemas. Não só para ele, mas para aqueles que estavam em volta dele. Porque quando ele pega o barco para fugir e a tempestade vem, aquelas pessoas do barco acabam sofrendo, perdendo suas bagagens e quase morrendo pela desobediência de Jonas. Então nós não podemos ser desobedientes com o nosso chamado, com o nosso propósito. Voltando ao versículo 6. Aquele
Jesus foi obediente? Foi. Eu e você precisamos ser obedientes. Porque, no final das contas, nós não temos outra escolha. Porque se nós acabamos de falar que estamos aqui para servir o Senhor e para fazer a vontade dEle, o que vai ser de nós se nós não cumprirmos isso? Eu não quero ter uma vida vã aqui na Terra. Eu não quero chegar na minha velhice e ver que aquilo que o Senhor me chamou para fazer eu não fiz. Eu quero ser como todos esses que nós lemos na Bíblia, que morreram, mas que cumpriram o chamado, assim como o próprio Jesus. Porque se hoje nós dissemos que somos filhos de Deus, que somos salvos, é porque Jesus ele foi obediente. E nós sabemos que ele foi obediente até a morte de cruz. E justamente por ser obediente, o Senhor o exaltou sobre a maneira. E o nome dele está acima de todo mundo. Glória a Deus. Outro ponto que tem a ver justamente sobre saber o nosso propósito. Quando nós sabemos o nosso propósito, não pode haver nada que nos impeça de cumprir, ainda que sejam pessoas. E eu vou ler aqui, vocês podem abrir se quiser, João 7. Agora é o Evangelho de João. João 7. Logo a partir do versículo 1. Diz assim: depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas, ao se aproximar da festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. E o Senhor falou comigo que andar como Jesus andou é enfrentar opositores como ele enfrentou. Muitos vão ser os que vão se levantar contra nós, contra o chamado, contra a ordem de Deus na sua vida. Mas se você está firme naquilo que o Senhor te mandou fazer, nem mesmo os opositores vão ser capazes de te parar. Quando foi essa semana eu tive um sonho com a igreja, e no sonho Deus me dava uma página da minha Bíblia para eu ler. E eu acordei com esse número da página na minha cabeça, né? E a gente tem muitas Bíblias em casa, mas no sonho foi muito específico, que era justamente essa que eu usava. E era 1091. Eu fui na página 1091. E nessa página, na minha Bíblia, é 1 Coríntios, capítulo 16. E algo me chamou a atenção. E hoje, né, com essa palavra eu entendo o que Deus ele quer dizer com isso. 1 Coríntios, capítulo 16, no versículo 8, deixa eu botar aqui na minha. 1 Coríntios 16, no versículo 8, isso aqui é o final da carta, né? Paulo diz assim: mas permanecerei em Éfeso até o Pentecostes. Mas o que me chama a atenção, na verdade, é o versículo 9. Diz assim: porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. E essa palavra, esse versículo específico, na mesma hora que eu li, eu sabia que dessa página inteira era isso que Deus queria que eu fixasse. Porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora.
está falando sobre o seu chamado para ir evangelizar. E ele diz que abriu uma ótima oportunidade para ele, mas ele finaliza dizendo: há muitos adversários. E eu lembro que eu tive no sonho, era justamente a preparação para o café de comunhão, consagração e café de comunhão que vai ter agora dia 2. Estávamos nessa preparação e eu tive esse sonho. No sonho estávamos na preparação e eu dizia que Deus tinha algo para dizer. E na hora eu entendi que se tratava disso. E com essa palavra fica mais clara ainda. Assim como Paulo, ele enfrentou muitos adversários, muitos opositores, que tentaram impedir o avanço da proclamação do Evangelho. Eu e você também enfrentaremos. Nós acabamos de ver que o próprio Jesus enfrentou. Não somente dos seus próprios familiares, mas dos judeus também. E de todos aqueles que não queriam que ele continuasse a obra de Deus. E aí, voltando para os personagens que eu falei. Moisés foi levantado para ser libertador do povo no Egito. E quando ele chegou lá, o próprio povo não aceitou ele, de início. Davi, eu até deixei marcado aqui, não precisam abrir não, mas lá em 1 Samuel, quando Davi vai até o campo de batalha, um pouco antes de derrotar Golias, ele chega a mando do pai e ele começa a perguntar o que está acontecendo. E aí no 1 Samuel, capítulo 17, versículo 18, diz assim: quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Então Davi, um homem levantado por Deus, nessa época ainda novo, mas ele enfrentava oposição dentro da sua própria casa. Os seus próprios irmãos também não aprovavam ele. Nós também vemos isso na história de José. A mesma história se repete. José, levantado por Deus, enfrentou adversários dentro da sua própria casa. Daniel, quando estava na Babilônia, estava tudo dando certo. Fizeram um decreto para que ele pudesse ser castigado e jogado aos leões, somente porque ele estava seguindo aquilo que Deus mandou. E aí, quando a gente fala que devemos andar como ele andou, será que eu e você seremos isentos de oposições? Será que na vida de Jesus foi super difícil, mas na nossa vai ser só flores? Pelo contrário. Quando nós nos levantamos para fazer a obra, aí é quando os adversários se levantam. Aí é quando os opositores se levantam. E eles podem vir de qualquer lugar. Pode ser de perto, da sua casa, dos seus familiares. Pode ser de dentro da igreja. Não importa. Uma coisa é certa. Você vai ter opositor. Eu vou ter opositor. Mas agora, se vocês continuarem lá na história de Davi, vocês vão ver que Davi nem ligou para o que foi falado. Porque ele poderia simplesmente pegar isso e recuar. Bom, eu não sou bem-vindo aqui. Então eu vou embora. Mas a questão era que aquilo que Deus mandou ele fazer, ele tinha que cumprir. Aquilo que José tinha que fazer, ele tinha que cumprir. Aquilo que Moisés foi levantado para fazer, ele tinha que cumprir. Independente de quantos opositores ele iria ter, ele iria enfrentar no meio do caminho. Então aquilo que você foi chamado para fazer, você tem que cumprir. Independente de quantos adversários o inimigo colocar na sua frente. Esteja firme no seu propósito. Assim como Jesus não
Jesus vendo Pedro negando ele. Jesus vendo os seus discípulos saindo correndo. Em nenhum momento, Jesus pensou, vou abandonar. E por quê? Porque ele estava ali para obedecer uma ordem do Senhor. Aonde você está, é para você obedecer uma ordem do Senhor. Então, por que às vezes nós olhamos tanto para o lado? Alice, esteja junto das pessoas que te apoiam dentro do seu chamado. O que Jesus fez? Ele pegou os discípulos que apoiavam ele. Faça alianças com pessoas que entendem o seu propósito. Paulo fez a mesma coisa. Ele se aliou com aqueles que confiavam e acreditavam que ele tinha sido levantado pelo próprio Jesus. Em nenhum momento, Paulo olhou para os adversários, e olha que eram muitos, os adversários de Paulo. Mas o próprio Paulo diz o quê? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo entendeu que se tinha alguém que ele deveria pegar como exemplo de resistência, de obediência, era o próprio Jesus. E nós precisamos ser assim. Então nós não podemos deixar a adversidade nos parar. Tempo ruim nos parar. Pessoas falando de você te parar. Será que o nosso amor pelo Senhor é tão pequeno, tão vão, que qualquer coisa é o suficiente para que a gente abandone tudo? Se nós estamos agindo assim, nós não estamos andando como Jesus andou. Porque Jesus andou na obediência. Jesus andou na certeza daquilo que ele foi chamado. E se nós dissermos que somos como ele, nós precisamos agir como ele. E entender que esses adversários, eles chegam na nossa vida. Esses opositores, eles chegam na nossa vida. Primeiro, permissão do Senhor. E por quê? Por que o Senhor permite? Para que a nossa fé seja mudada. Para que o nosso caráter seja mudado. Para que a nossa dependência do Senhor seja mudada. Então nós precisamos entender. Será que esse amor que nós cantamos que temos, que nós dizemos que temos, nós realmente colocamos em prática? Porque quem ama o Senhor, como nós lemos, obedece. Obedece ao quê? Aos seus mandamentos. Obedecem à sua ordem. Obedece ao chamado. Obedece ao propósito. Obedece acima de qualquer um que possa vir para te parar. Nós não podemos ser parados. Só quem pode nos parar é o Senhor. E se estivermos andando conforme a vontade dele. Uma coisa que o pastor falou comigo essa semana é que todas as vezes, isso todo mundo já sabe, todas as vezes que o inimigo se levanta na nossa vida, significa que nós estamos caminhando conforme a vontade do Senhor. E se é isso que significa, por que justamente quando os opositores se levantam, a gente quer recuar? Não somos nós que devemos recuar. Porque aquele que anda segundo o propósito, ele vai. Ele segue. Ele não teme. Ele não desiste. Lembre-se, andar como Jesus andou. Esse deve ser o nosso propósito de vida. Ah, mas está difícil. É difícil. O próprio Jesus, ele falou o quê? Tome a sua cruz. Se tem cruz, é difícil. Não é fácil. Cada um dos que foram levantados passaram por muitos problemas.
mas o Senhor ele vai estar lá para renovar as nossas forças. Outra coisa que Deus ele falou comigo referente a andar como Jesus andou. Ok, Jesus ele sabia do seu propósito, ele sabia que enfrentaria opositores. E o que ele fez? Ele se preparou. Andar como Jesus andou é se preparar para a batalha. Você nunca vai ver Jesus pego desprevenido. Nunca. Jesus sempre tinha a palavra na ponta da mão. E literalmente a própria palavra do Senhor. Por quê? Porque quem tem consciência do seu chamado se prepara para aquilo que foi levantado. Então, para que você foi chamado? Se prepare. Se aperfeiçoe. Porque vai chegar um momento que você vai ser posto à prova. E uma das formas que a gente mais vê Jesus mostrando quão preparado ele era justamente a intimidade que ele tinha com o Senhor. Jesus era completamente conhecedor da palavra. Ele falava com autoridade. Ele tinha tudo guardado na mente e no coração. Na mente e no coração. Por quê? Porque às vezes ter só na mente é fácil gravar versículos. Mas essa palavra precisa estar no nosso coração. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não basta somente decorar. Salmo 119, 11. Você precisa colocar em prática. A palavra do Senhor está no seu coração. Como eu falei, Jesus ele tinha autoridade na palavra. E não só na palavra. Jesus ele era irrepreensível na oração. Jesus era irrepreensível no jejum. Tudo aquilo que envolvia a vida espiritual de Jesus, ele era irrepreensível. E volte lá para 1 João 2,6. Se nós afirmamos que permanecemos nele, precisamos andar como ele andou. Se Jesus, aqui, em carne, ele era irrepreensível nas suas ações e na sua vida espiritual, o que nós estamos esperando para ser assim também? Por que nós não nos debruçamos na palavra e comemos a palavra? É engraçado porque o próprio Jesus ele fala isso, né? Quando ele é tentado no deserto e o diabo pede para ele transformar as pedras em pão, Jesus usa Deuteronômio e fala o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Então nós precisamos estar nos alimentando da palavra para sermos como Jesus foi aqui na terra, para andarmos como Jesus andou aqui na terra. Nós precisamos ser irrepreensíveis naquilo que nós afirmamos seguir. Você segue o Senhor? Você medita na palavra? Você tem vida de oração? Você tem jejum? Você faz jejum? Ou a nossa vida espiritual é somente uma barganha com o Senhor? É um termo muito forte e às vezes nós não queremos admitir. Mas se formos olhar para a nossa vida, é assim que funciona. Eu quero algo, então eu oro, eu jejum, faço propósito. Vou sempre na igreja, estou sempre aqui. A partir do momento que eu conseguir, tchau, não preciso mais. E aquilo que antes era uma bênção, vira algo que te afasta do Senhor. O próprio pastor falou isso aqui na quarta-feira. As distrações. E aí, uma coisa interessante que nós vemos sobre a vida espiritual de Jesus é que ele entendia
que a batalha dele não era com pessoas. Por mais que o inimigo estivesse usando as pessoas para afrontar Jesus, ele tinha a plena consciência de que a batalha que ele veio enfrentar era uma batalha espiritual. E isso não é diferente comigo e contigo. A nossa batalha aqui não é contra carne e sangue. E o que isso quer dizer? Que o inimigo ele vai usar pessoas. Mas temos que entender que o nosso problema não é a pessoa, e sim o que está por trás. E assim como Jesus ele estava fielmente preparado e firme na palavra, nós precisamos estar. E agora eu vou ler o texto que você já conhece. Efésios 6. Efésios 6, a partir do versículo 10. Efésios 6 vai dizer, a partir do versículo 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então aqui, nós temos uma lista completa. Nós precisamos estar revestidos. Porque somente estando revestidos com as armas espirituais, nós conseguimos enfrentar uma batalha espiritual. Como eu falei durante a caminhada de Jesus aqui, nós vimos isso diversas vezes. Quantas vezes Jesus se retirou para orar? Quantas vezes Jesus estava em jejum? Quantas vezes ele teve que expulsar demônios? E quando seus discípulos não conseguiram, o que ele falou? Esse tipo de demônio só sai com jejum e oração. E o que eu entendo disso? Se nós queremos andar como Jesus andou, nós precisamos dar a mesma importância à nossa vida com Deus, assim como Jesus deu. Jesus, ele retirava-se para orar. Ele não era tomado pelo ambiente que ele estava e pensava, tá tão bom aqui, depois eu oro. Tá tão legal aqui com os discípulos, a gente está conversando. Não. Aquele momento era do Senhor, então ele se retirava. Muitas das vezes, a gente deixa o dia a dia, as coisas da vida, tirar o nosso tempo com o Senhor. Tirar a primazia que o Senhor precisa ter na nossa vida. Mas Jesus não agiu assim. E quando ninguém estava fazendo, Jesus permanecia firme. Jesus pediu para os seus discípulos, vigiem comigo. Quando ele voltou, todo mundo dormiu. Às vezes a gente desanima quando a gente vê que a gente está se esforçando tanto para a obra, mas os outros não estão.
Sabe o que eu falo para você? Haja como Jesus. O fato dos outros estarem dormindo não impediu Jesus de continuar orando. O fato dos outros estarem distraídos não impediu Jesus de buscar e dar o seu melhor. Porque nós precisamos entender que quando damos o melhor, não é para o irmão que está do lado, é para o Senhor. Então Jesus, ele não se deixou levar por aquilo que estavam fazendo ou deixando de fazer. Ele tinha uma identidade. Aleluia. E essa identidade, ela não mudava de acordo com o ambiente que ele estava. Ele permanecia o mesmo. Independente se iriam achar ele chato, se iriam achar ele religioso, se iriam achar que ele estava exagerando. E o mesmo vale para nós. Não molde a sua identidade para agradar ninguém. Seja conforme o Senhor. Porque no que vai adiantar você se moldar para agradar aquele que está ao seu lado e ser reprovado por Deus? Jesus, em nenhuma hipótese, pensou em desagradar o Senhor. Se ninguém estava orando, Jesus estava. Se ninguém estava jejuando, Jesus estava. Se ninguém estava aprendendo a palavra, Jesus estava. E se nós queremos andar como Jesus andou, nós precisamos ter esse mesmo pensamento. Não se deixe desanimar por aquele que não está fazendo. Pense naquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. E pense, eu vou andar como Jesus andou. Eu vou ser como Jesus foi aqui na terra e como Ele é na eternidade. Não pare o seu chamado porque outros estão parando. Ou porque outros não estão dando a devida atenção. E eu digo isso porque eu vivo isso. Quem é mais próximo de mim sabe que uma das minhas paixões aqui na igreja é dar aula na EBD. Eu já cansei de falar isso. Eu amo. Amo até mais do que dar aula para as crianças. Porque aqui eu estou falando do Senhor. E aí, eu passo a semana estudando, lendo a Bíblia, vendo vídeos. Acordo mais cedo. Né, irmão? Chega aqui muitas das vezes, a Bíblia está vazia. Só que isso não vai me parar. Porque eu não faço para vocês somente. Primeiramente, eu faço para o Senhor. Amém. E é claro, isso entristece. É claro que entristece. Principalmente quando a gente se prepara, né, irmão? E vão acordar cedo, vem pra cá, chega aqui 8h30, abre a igreja, fica esperando. Fica ansioso, dá 9 horas ele já está aqui. E eu também fico ansiosa. Eu fico lá em casa falando com o Thiago, nossa, a próxima aula vai ser tal tempo. Aí eu fico só esperando o pastor, tem um grupo que está eu, o pastor e o Jean, e aí toda semana bota lá um tópico para a gente poder votar. E eu fico lá com o celular esperando o pastor votar, porque eu fico ansiosa. Porque eu sei que foi algo que Deus me chamou para fazer. E assim como Jesus, eu vou fazer com a maior excelência que eu puder. Independente da quantidade de pessoas que tem aqui. Quero que tenha mais? Quero. Eu também quero, né, gente? Pastor também quer, irmã também quer, todo mundo quer. Todo mundo que vem quer. Mas enquanto isso não acontece, eu vou continuar dando o meu melhor para o Senhor. E você também tem que ser assim. Não meça aquilo que você tem que dar para Deus por aqueles que estão ao seu lado. Ou por aqueles que não estão ao seu lado. Ou por causa daqueles que estão se opondo a você. O teu relacionamento, o teu propósito é com o Senhor. Como eu falei, imagina se Jesus chega aqui na terra ciente de que teriam opositores. E quando ele vê no próprio meio dele Judas se levantando, e ele fala, não desisto.
Jesus não recua. Se andamos como ele andou, nós não vamos recuar. Nós precisamos entender a nossa batalha. Precisamos nos revestir e lutar com as armas certas. Não lutar da forma que os outros esperam que você lute. E mais uma vez eu lembro da história de Davi, quando ele vai, que ele se prontifica para lutar com Golias. Saul coloca a armadura dele, uma armadura pesada de soldado. E Davi não consegue andar. E ele vai na simplicidade. E por que ele vai na simplicidade? Porque ele sabe que quem ganharia aquela batalha seria o Senhor, não ele. Ele só seria um instrumento. E assim somos eu e você. Nós somos instrumentos do Senhor. Que a gente fique firme e preparado. Com todas as armaduras que nós temos disponíveis. São muitos. Quem lembra do encontro do ano passado? São muitas coisas. É capacete, escudo, espada. E você não pode ir para a batalha faltando. Do que vai adiantar você ir para a batalha com a espada se você não tem um escudo para se defender? Do que vai adiantar você ir com o coração se você não tem um capacete? Nós precisamos ser soldados completos. Firmes. Assim como Jesus ele foi. Irrepreensível. Firmados no Espírito. E para finalizar, quando falamos que queremos andar como Jesus andou, nós precisamos entender que tudo, absolutamente tudo, o que nós fazemos, não é mérito nosso. Tudo aquilo que nós conseguimos fazer, não é pela minha força nem pela sua força. E é simplesmente para glorificar o nome daquele que nos enviou. Jesus dizia isso a todo instante. Ele diz que a comida dele era fazer a vontade de Deus. O que é aquilo que tem que nos impulsionar? Glorificar o nome de Deus. Depois de tudo, de todas as histórias que eu citei aqui, o nome do Senhor foi glorificado. Quando José, lá no Egito, acaba com a fome, o nome do Senhor foi glorificado. Quando Moisés liberta o povo do Egito, o nome do Senhor foi glorificado. Quando Davi ganha a batalha contra Golias, o nome do Senhor foi glorificado. Quando Daniel, que foi preso, lá na cova de leões, amanhece, sem nenhum arranhão, o nome do Senhor foi glorificado. Quando Jesus estava na cruz, e ele entrega o seu espírito, e ao terceiro dia ele ressuscita, o nome do Senhor foi glorificado. Amém. Quando Paulo enfrenta tudo que ele enfrentou, ele morre. Mas o nome do Senhor foi e é glorificado. Então, quando nós exercemos o nosso propósito, não abandonamos o nosso chamado por causa de opositores, quando nós nos colocamos firmes naquilo que o Senhor nos chamou e concluímos a obra, o nome do Senhor é glorificado. Então, nós precisamos entender essas 4 coisas para andarmos como o Senhor andou, para andar como Jesus andou. Primeiro, Jesus, ele foi enviado pelo seu Pai, Deus. Eu e você também fomos chamados por Deus. Jesus, ele tinha um propósito para cumprir aqui na terra. Eu e você também temos um propósito. Jesus teve que enfrentar opositores. Eu e você enfrentamos e enfrentaremos opositores. Jesus não
Jesus cumpriu. Eu e você precisamos cumprir. Jesus obedeceu. Eu e você precisamos obedecer. Jesus tinha intimidade com o Senhor. Eu e você precisamos ter intimidade com o Senhor. Jesus venceu a morte. E porque Ele venceu a morte, um dia nós também venceremos a morte. Glória a Deus. E nós estaremos na eternidade com o Senhor. Então, não abandone aquilo que você foi chamado para fazer, para ser. Não se molde pelas circunstâncias. Não se molde pelas pessoas. Deixe de pensar que você é chato, que você é quadrado, que você é insuportável. Era isso que os irmãos achavam de Jesus, insuportável. Se acha. Acha que é o Filho de Deus. Ele era o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Então não importa se olha para você e pensa que pessoa chata, só sabe falar do Senhor. Ótimo, continua falando. Que pessoa chata, pessoa quer saber de Bíblia. Leia. Não quer estar em nenhuma reunião, só quer oratório. Porque foi fazendo tudo isso que Jesus conseguiu a aprovação de Deus. Eu quero a aprovação do Senhor. Eu não preciso da aprovação de pessoas que não entendem o chamado do Senhor. Mas aqueles que entendem, o Senhor une. O Senhor coloca junto. Assim como colocou na vida de Paulo, Barnabé. Porque ninguém estava acreditando que Paulo tinha sido transformado. Assim como Deus colocou na vida de Moisés Arão para auxiliar ele. Assim como colocou na vida de Moisés também Josué. Então não se preocupe com aqueles que não entendem. Junte-se com aqueles que entendem o propósito. Que vão te fortalecer, que vão ajudar na caminhada. E entenda que precisamos andar como Jesus andou. Amém? Amém. Agradeço a minha oportunidade.